Oi, amados e amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Daiane novamente. Eu estou aqui hoje para finalizar o nosso primeiro volume do PET do 9º ano do ensino fundamental. Hoje a aula é para correção das atividades da semana 4 do plano de estudo tutorado do 9º ano do ensino fundamental. Então, galera, é só conectar aí, página 78. Então, vamos lá. Só para lembrar, quem não assistiu o vídeo de explicação, é super importante assistir, né? Então, vai aparecer um cardzinho aí na tela, aí você assiste a explicação da semana 4, caso você não tiver assistido. Que é sobre as regionalizações do espaço geográfico mundial, as várias e inúmeras formas de se regionalizar o mundo, tá bom? É um complemento muito importante ao material do PET, que é bem pontual. Então, vamos para a atividade número 1, animados. Então, observe o mapa. Então, nós temos aqui um mapa mundi representando o espaço geográfico mundial. Circule no mapa o continente europeu. Molezinha, vamos lá, vamos fazer o círculo. Beleza? Então, fiz aqui o círculo, você circula aí, então, continente europeu, beleza. Letra A resolvida. Letra B. A partir da localização do continente europeu, de que forma esse mapa poderia ser usado para legitimar? A palavrinha legitimar é dar a ideia de reforçar, tá bom? Reforçar e acentuar a hegemonia europeia. A palavrinha hegemonia significa influência. Então, vamos olhar para esse mapa. De que maneira esse mapa, da forma como ele está representado aqui, com o continente europeu no centro dele, né, nessa localização privilegiada, ajuda a reforçar a influência da Europa no mundo. Então, lembrem-se que todo mapa é uma representação da realidade. Só que muitas vezes um mapa vai carregar uma determinada ideologia, vai carregar uma determinada ideia daquele que o confeccionou, daquela pessoa que fez o mapa, ou então daquele grupo dominante numa determinada época. Então, nesse mapa, por exemplo, a Europa, ao ser colocada nessa posição central, ela evidencia uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão de que a Europa, de fato, é o centro do mundo. O que não é na realidade, né, pessoal? Porque é apenas uma forma de se representar. A gente poderia ter aqui um outro mapa em que no centro do mundo estivesse a Antártida, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar da projeção azimutal polar. Na projeção azimutal polar, o centro do mundo é o polo. Pode ser o polo norte, né? Ou pode ser o polo sul com a Antártida, por exemplo. Então, esse mapa é apenas uma das várias visões possíveis a respeito do mundo. Querendo ou não, esse mapa aqui carrega uma ideologia, que é a ideologia que mostra a Europa como central, a Europa como centro do mundo. Então, agora a gente tem que construir uma resposta explicando isso que eu acabei de falar. Então, vamos lá, vamos começar? Então, vamos colocar a resposta aqui, eu vou fazendo junto com vocês. A respostinha, vamos lá, tá vermelhinho, vermelhinho é legal. Então, vamos lá. Os mapas representam uma realidade e muitas vezes carregam uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias daquele que fez, né? Que fez o mapa. Neste mapa
Por exemplo, a Europa foi retratada no centro, o que evidencia uma visão eurocentrada do mundo. Pode ser eurocentrada ou eurocêntrica, viu, meu povo? Então, vamos ver a resposta, como ficou. Então, os mapas representam uma realidade e muitas vezes carregam uma ideologia. Neste mapa, por exemplo, a Europa foi retratada no centro, o que evidencia, deixa eu corrigir o evidencia uma visão eurocentrada do mundo ou eurocêntrica do mundo. Letra B corrigida. Letra C. Quais continentes você escolheria para colocar no centro do mapa para alterar a hegemonia europeia? Olha, de propósito, eu escolheria a América, primeiro porque é o continente onde nós vivemos, né? E porque foi colônia, né? A grande maioria dos países da América foram colônias, né, dos europeus. E eu também colocaria a África, porque a África também, os países africanos também passaram por essa história de colonização, por essa história de dominação dos europeus. Então, para inverter essa lógica de dominadores no centro, eu colocaria de propósito a América e a África no centro do mundo, numa posição mais central, uma posição de maior destaque, né? Então, colocaria a América e a África para trazer uma visão menos eurocêntrica, colocando dessa forma no centro continentes que no passado foram colonizados pelos europeus. Então, vejamos, pessoal, olha, esse é um pouco pessoal, né? Então, colocaria a América e a África para trazer uma visão menos eurocêntrica, colocando no centro continentes que, no passado, foram colonizados pelos europeus, né? Então, número 1, ok, facinho. 2, de que maneira os momentos históricos vividos pela sociedade interferem no espaço do globo terrestre? De que maneira o mundo já foi dividido? Ô, gente, a aula de explicação é muito importante, porque nela eu falo, por exemplo, da regionalização histórica. Na regionalização histórica, o mundo foi dividido, regionalizado a partir da visão de mundo dos europeus, de acordo com a colonização. Então, eles criaram nomenclaturas como Velho Mundo, que era a porção do território mundial que os europeus conheciam, Novo Mundo, aquilo que eles passaram a conhecer e colonizar depois, que seria a América, e o Novíssimo Mundo, a última porção de terras que entrou no processo de colonização dos europeus, que seria, portanto, a Oceania, né? E além dessa regionalização histórica, existem inúmeras outras, como por exemplo uma regionalização que foi utilizada durante o período da Guerra Fria, que dividiu o mundo em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Tem uma regionalização que foi muito utilizada nos anos 90, que dividia o mundo em países do norte ricos e países do sul pobres. Tem uma regionalização que é muito utilizada hoje, que é a regionalização de acordo pelo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, existem inúmeras regionalizações, beleza? Agora é hora de transformar a explicação da resposta em texto. Então, vamos lá. Vamos construir juntos, então. Na regionalização histórica, por exemplo, o mundo foi dividido a partir da visão
dos europeus, a partir da colonização empreendida por eles. Como que era essa divisão? Velho, novo e novíssimo mundo. Quiser saber mais, tem que assistir a aula de explicação. Além dessa regionalização, vamos corrigir esse além aqui. Opa, vocês viram que eu sou super detalhista, né? Então vamos lá. Além dessa regionalização, há inúmeras outras, como a regionalização usada na Guerra Fria. Então, primeiro, segundo e terceiro mundo. A regionalização norte e sul, essa foi na década de 1990, e a regionalização pelo Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Vamos ver como é que ficou então a resposta? Então, na regionalização histórica, por exemplo, o mundo foi dividido a partir da visão dos europeus, a partir da colonização empreendida por eles. Velho mundo, o que eles tinham conhecimento; novo mundo, colonizaram na sequência; novíssimo mundo, último território de colonização. Além dessa regionalização, há inúmeras outras, como a regionalização usada na Guerra Fria: primeiro, segundo, terceiro mundo; primeiro mundo capitalista rico, segundo mundo socialista, terceiro mundo periferia capitalista. Regionalização norte e sul, da década de 90, norte rico, sul pobre, e a regionalização pelo IDH, que é mais usada hoje. Lindo, lindo, lindo. Vamos para o exercício 3 e 4, tem que analisar a charge, vou ajudar vocês a interpretar a charge. Então, aqui na charge, vocês observem que aqui nós temos os povos indígenas representados aqui, temos ao fundo um navio e uma bota gigantesca representando os colonizadores, então representando aqui os europeus. A charge faz uma crítica ao colonialismo, né? Essa bota passa a impressão que vai esmagar os povos indígenas. Por que essa charge? Para mostrar que muitos povos indígenas foram mortos, foram dizimados, tiveram suas culturas alteradas, né? Alguns foram escravizados. Então, essa charge faz uma crítica ao colonialismo, a essa agressão que o colonialismo representou muitas vezes para os valores dos nativos. Atividade 3. Qual a relação estabelecida entre os povos? Quem são esses povos? Então, olha, nós temos uma relação de dominação, né? Entre os colonizadores, os povos dominantes, e os colonizados, os povos dominados, né? Então, é uma relação de dominação que se estabeleceu entre o século XV até o XIX, quando alguns países começaram a se tornar independentes. Vamos construir a resposta agora, tá? Então, uma relação de dominação que se estabeleceu entre os séculos XV, XVI, um pouquinho mais tarde, entre os séculos XVI e XIX. Fiz a correção aqui, tá? Os povos dominantes representavam as metrópoles, por exemplo, Portugal, e os povos dominados, as colônias, por exemplo, Brasil. Vamos ver como é que ficou então? Uma relação de dominação.
que se estabeleceu entre os séculos XVI e XIX. O Brasil, por exemplo, se tornou independente em 1822, né? Teoricamente independente, século XIX, né? Então, os povos dominantes representavam as metrópoles, por exemplo, Portugal, e os povos dominados, as colônias, por exemplo, Brasil. Linda, corrigida, vamos para 4. Explique o contexto histórico destacado na charge, bem como as relações sociais estabelecidas. Então, olha, o que essa charge evidencia? Evidencia que o colonialismo vigorava de uma maneira muito forte, muito restritiva para os povos colonizados, né? Funcionava durante o colonialismo, existia um pacto chamado de Pacto Colonial. Nesse pacto colonial, as colônias só podiam comercializar com suas metrópoles e no preço estabelecido também por elas. Então, as colônias eram completamente dominadas, subjugadas, tá bom? Então, vamos construir a resposta agora. O colonialismo vigorava por meio de um pacto colonial, no qual as colônias só poderiam comercializar com suas metrópoles e no preço estabelecido por elas. Havia, portanto, dominação econômica, cultural, política e até religiosa. Sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, por exemplo, na religião, os indígenas brasileiros, eles tinham uma religiosidade, né? Eles acreditavam em entidades espirituais, né? Eles tinham suas crenças nas forças da natureza, nos espíritos da natureza. Mas quando os colonizadores chegaram aqui, eles quiseram impor a religião deles para os indígenas. Então, muitos índios, por exemplo, foram catequizados. Alguns foram forçados a abandonar a espiritualidade que eles tinham antes e assumir a religião do colonizador. Então, foi uma imposição, tanto econômica, por causa do pacto colonial, mas também na cultura, na política e na religião, como eu disse. Bom, espero que tenham compreendido. Vamos para a atividade 5. Na perspectiva geográfica, qual o meridiano que divide a Terra em Oriente e Ocidente? Ou seja, leste, Oriente e Oeste e Ocidente? Escreva a qual ou quais porções pertencem a cada continente. Amados, vamos voltar aqui nesse mapinha junto comigo? Olha só, não sei se está dando para vocês verem essa linha aqui. Eu vou tentar fazer um traçado. Não sei se vai ficar muito bom. Aqui, ok? Esse traçado que eu fiz aqui representa o meridiano que divide o nosso planeta em leste e oeste. Esse meridiano é o meridiano de Greenwich. Então, vamos aqui, ó, colocar a resposta. Então, aqui, ó, qual é o meridiano que na perspectiva geográfica divide o nosso planeta? Então, vamos lá. Opa, Ctrl Z, deixa eu apagar isso que eu fiz aqui. Meridiano de Greenwich. Só que não é só isso não. Olha o que mais que a gente tem que fazer. Escreva a qual ou quais porções pertencem a cada continente. Então, a gente tem que ver aqui, ó. Eu vou fazer, depois eu escrevo lá para vocês, ó. Então, começando pela América. Todo o continente americano está na porção ocidental, oeste. África, aqui, ó, um pedacinho ocidental e a maior parte oriental. Europa, um pedacinho ocidental e a maior parte oriental. Ásia, aqui, ó, totalmente oriental. Oceania, totalmente oriental. E
a Antártida, uma parte ocidental e a outra parte oriental. Agora a gente tem que construir, então, a resposta. Então, vamos lá, vou fazer aqui com vocês. Então, América Oriental, que é a mesma coisa que ocidental. Desculpa, gente. Ocidental, que é a mesma coisa que oeste. Nossa Senhora. África. A África tá na ocidental e oriental, que é a mesma coisa que leste. Oriental é a maior parte da África, tá? Aqui, Europa ocidental e oriental, é o mesmo caso da África, a maior parte está no oriente, no leste. Ásia, totalmente oriental, tá bom? Oceania, totalmente oriental também. E Antártida, meio a meio, né? Ocidental e oriental. Beleza? Então, América Ocidental, Oeste, África Ocidental e Oriental, maior parte no Oriental, Europa Ocidental e Oriental, maior parte Oriental, Ásia Oriental, Oceania Oriental, Antártica Ocidental e Oriental. Beijos, meus queridos, espero que eu tenha ajudado vocês. E no volume 2 do PET a gente se encontra de novo. Um beijo e até lá!